Bom dia, meus irmãos, que alegria poder estar mais uma semana com vocês, mais uma semana vencida, mais uma semana de milagre, mais uma semana que nós podemos colocar na conta de Deus como livramento, como agradecimento. Que bom é poder celebrar a vitória de Deus, é poder contar com a sua ajuda e poder ver a sua manifestação em nossas vidas. Eu quero hoje de manhã dar continuidade ao estudo de semana passada, falando do fruto do Espírito, dessas virtudes maravilhosas que foram implantadas no dia em que eu e você aceitamos Jesus. E é maravilhoso poder saber que Deus preparou tudo isso para potencializar as nossas ações, para nos ajudar a cumprir a sua palavra em uma série de requisitos, e nós vamos falar disso hoje de manhã. E eu quero, antes de falar especificamente sobre cada um dessas virtudes, cada um desses frutos, eu quero orar invocando de fato o poder de Deus, que é poderoso para potencializar essas coisas, desenvolver e amadurecer esse fruto em cada um de nós. Eu quero que você hoje possa cultuar a Deus como se você estivesse na igreja, onde você fecha os olhos, curva as frontes. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se, não tem problema. A intenção principal é que você ofereça um culto inteligente a Deus, onde de fato o seu coração esteja voltado para Ele, queira de fato oferecer esse culto, essa adoração àquele que pode todas as coisas. Feche os seus olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome, estamos agradecidos porque nós estamos na Tua casa. Nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Que nessa manhã o Teu Espírito possa fluir através de mim, através da Tua palavra, encontrando em cada coração a abertura necessária para que a Tua palavra seja implantada divinamente em nossas vidas. Oramos porque cremos que o Senhor é bom, estamos convencidos que o diabo não tem poder em nossas vidas, que ele está atado, maniatado e impedido de agir. Queremos declarar, Pai, a nossa dependência total e completa do Senhor, em aplicar essas virtudes, essas verdades em nossas vidas, de maneira que nos pareçamos cada vez mais contigo. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve, oramos agradecidos em nome de Jesus. Que palavra tremenda essa do fruto do Espírito, onde nós podemos crescer e desenvolver. Como nós precisamos aperfeiçoar as nossas habilidades em Deus. E é interessante, irmãos, que tudo que Deus requer de mim, de você, Ele sempre criou um dispositivo para habilitar dentro de nós e facilitar a obediência àquilo que Ele deseja. Tem gente que pode achar que Deus é injusto, que Deus é isso, que Deus é aquilo outro. Mas Deus nunca pediu nada que eu e você não fôssemos capazes de cumprir. E especificamente, esse fruto do Espírito, quando você imagina que esse fruto é para que nosso caráter seja melhorado, amadurecido, aperfeiçoado, Ele nunca exigiu sem que primeiro Ele desse condições para isso. E o texto de Gálatas capítulo 5, verso 22, que orienta o fruto do Espírito, que fala sobre o fruto do Espírito, ele é muito claro. A Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante, irmãos, entender que o primeiro dessas virtudes que encabeça a lista de todos eles é o amor. O amor precisa ser esse pano de fundo. O amor precisa ser o esteio de todas as demais virtudes. Sem o amor, nós não estamos capacitados a realizar nada. Tampouco profetizar, tampouco exercer a fé, tampouco fazer obra social. Algumas pessoas se valem de assistência social para dizer que são de Deus. Porém, a Bíblia diz no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 3, uma coisa interessante que pode nos desmontar, pode nos fazer de fato realizar as coisas de maneira
correta, de maneira honesta e verdadeira. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Você pode gritar, você pode voar, você pode fazer milhares de coisas. Se não tiver amor, irmão, será como um ferro, como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Tem momentos que nós nos valemos da nossa fé, da profecia, dos dons, da habilidade que Deus nos deu, e esquecemos que tudo isso deve ser precedido pelo amor. Irmão, sem o amor nada disso funciona, nada disso adianta. Não adianta você profetizar, você ser aquele profeta, declarar a palavra de Deus, se a sua motivação não for movida pelo amor de Deus, por esse genuíno fruto, por essa genuína virtude. O amor é a base para todas essas coisas. E o texto continua: e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha que coisa interessante, eu e você precisamos entender. O amor é a base para as nossas ações e as nossas atitudes. Muitas vezes existem um número expressivo de pessoas que fazem coisas e não veem o resultado do que fazem. Reclamam: pastor, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo, Deus me deu o dom de profetizar, Deus me deu o dom de cura, eu participo da ação social da igreja, eu distribuo cestas, eu dou ofertas, eu faço uma série de coisas e não vejo o resultado na minha vida. Talvez a falta de todo o resultado é porque esteja faltando a base de todas as suas ações, que seja o amor, a motivação que deve preceder tudo isso que você tem realizado no reino de Deus. O amor precisa ser a motivação principal, o seu combustível que leva você a fazer e a desempenhar todas essas coisas. E aí nós começamos a entender, irmãos, quando a Bíblia diz que o amor jamais acaba. E a gente entende algumas coisas. Primeiro, o amor, quando ele existe, quando ele está presente na minha e na sua vida, quando essa virtude está latente, está crescendo, amadurecendo e desenvolvendo dentro de nós, o amor não procura o seu próprio interesse, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Observem, o amor não procura vantagem, o amor não procura interesse, o amor não leva vantagem em cima daquilo que nós fazemos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Romanos capítulo 15, verso de número 2. Olha como o amor, irmãos, tem uma base extensa naquilo que eu faço e que você faz. Talvez hoje você esteja descobrindo o motivo pelo qual os resultados ainda não estão evidentes na nossa vida. Porque na semana passada eu disse que um dos conceitos da palavra fruto na Bíblia é resultado. E esse amor, ele precisa trazer resultado evidente das nossas ações, assim como Deus trouxe um resultado prático do seu amor por mim e por você, quando enviou o seu Filho, quando eu e você ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor enviando o seu Filho. Observe, irmãos, que não existe prova maior do que esse amor. E esse amor que nós estamos falando do amor ágape, do amor de Deus, daquele tipo de amor que não procura o seu próprio interesse. É um amor desinteressado, é um amor puro, é um amor genuíno.
Ah, se todos nós, filhos de Deus, estivéssemos sendo movidos por esse amor, talvez o cristianismo seria outro. Como eu disse semana passada, citando um exemplo de Mahatma Gandhi, quando entra em uma igreja na Inglaterra, ele participa daquele culto e ele sai dizendo, com uma dose de indignação e ao mesmo tempo de sabedoria, e diz: esse Cristo eu quero, mas esse cristianismo que vocês vivem, eu não quero. Irmãos, muitas vezes nós somos incongruentes, incoerentes com a palavra de Deus. Amamos quem nos ama, mas a Bíblia diz, irmãos, que virtude existe amar quem nos ama. A Bíblia diz que devemos amar quem nos odeia, andar a segunda milha quem nos prejudicou na outra. A Bíblia contrapõe uma série de relevância que nós damos e que ela não dá. A Bíblia nos orienta como viver de fato esse amor. Segunda verdade, o amor não faz mal a ninguém. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo: não deva nada a ninguém. Ou seja, pague suas contas em dia. A não ser, você só pode, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Irmãos, o amor precisa ser levado a todas as pessoas indistintamente, todo dia e toda hora, independente da cor, da raça, da religião, da ideologia. Nós precisamos entender mais do que nunca, nesses tempos onde a ideologia está muito difundida, onde as coisas governamentais estão separando famílias inteiras, e nós precisamos começar a tirar proveito desse fruto, independente da ideologia, independente do que ela acredita. Nós podemos amar essa pessoa, porque a Bíblia diz que Deus amou a todos indistintamente. Você pode, irmãos, amar qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, inclusive aquela que é chata, que vive ranzinza, que vive amaldiçoando, brigando até com ela mesma, você pode amar essa pessoa. Sabe por quê, irmão? Essa semente aqui, esse fruto, ele é sobrenatural. Você pode estender a sua destra a essa pessoa, porque esse fruto é sobrenatural. Ele não é humano, ele não é natural. Não veio de você. Um dia Deus sabia que nós precisaríamos do amor, desse amor ágape, desinteressado, genuíno, puro. É difícil, irmãos, hoje, com tantas mentiras, com tantas mazelas que nós vemos e ouvimos aí fora, que as pessoas às vezes deixam de acreditar num amor puro, num amor genuíno. É claro, irmãos, que quando as pessoas pensam nisso, elas estão pensando em atitudes humanas, em atitude natural. Eu estou falando hoje de manhã de uma atitude sobrenatural, de um fruto, de uma virtude que foi implantada pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Por isso nós somos capazes, nós somos capacitados a aplicar o amor a qualquer pessoa, independente da sua cor, da raça, da ideologia, do seu credo, da sua religiosidade. Nós podemos amar. A Bíblia diz que Jesus amou, por isso foi contrariado por um monte de gente. Jesus parou diante da prostituta, Jesus parou diante dos mestres da lei, Jesus procurou interagir com essas pessoas, porque Ele os amava verdadeiramente e genuinamente. Isso estava dentro dele. E o mais lindo, aquilo que estava dentro dele, passa a estar dentro de mim e dentro de você. Hoje nós temos a capacidade também de amar os outros, porque aquele mesmo fruto estava dentro dele e foi passado para dentro de nós. Hoje nós temos a capacidade de amar essas pessoas. Por isso, essas virtudes começam com o amor. Não adianta profetizar, não adianta exercer fé, não adianta dar os seus bens aos pobres, não adianta nem queimar o seu próprio corpo se não tiver amor. Observem, irmãos, que o fundamento da minha e da sua vida
é o amor. E a Bíblia diz, Deus é amor, é a essência de Deus, e eu tenho certeza que Ele deseja passar essa essência dele para nós, para que a gente viva de fato esse evangelho e esse cristianismo. A segunda virtude que eu quero mencionar hoje de manhã é a alegria. Em outra tradução fala gozo. E é interessante, irmãos, que todos desejam ser alegres. Seria insano pensar o contrário, mas a Bíblia diz que os tempos seriam difíceis de suportar. E às vezes nós enfrentamos algumas situações que podem roubar a nossa alegria. Por exemplo, problemas de saúde, desemprego, morte de alguém querido, ansiedade, tristeza diversa. E tudo isso pode vir como ladrão da nossa alegria. Mas quando a Bíblia diz que eu e você precisamos estar alegre em todo o tempo, é o que nós precisamos e precisamos tentar fazer todos os dias. É interessante, irmãos, que a Bíblia narra uma história maravilhosa que pode nos ajudar em momentos de dificuldade, em momentos que uma situação ou outra tente roubar a minha e a sua alegria. A Bíblia fala de Paulo e Silas que foram presos por causa do Evangelho. Isso poderia ser motivo para muita gente se desviar, para muita gente falar mal de Deus, para muita gente criticar o Evangelho, não apenas Paulo e Silas, mas os amigos de Paulo e Silas, dizer que Deus é esse que permite que eles sejam presos, que Deus é injusto é esse que permite que eles vão à prisão. Mas, ao invés disso, a Bíblia conta a história de que eles, à meia-noite, presos, aprisionados, começaram a cantar, a louvar e a salmodiar a Deus. Olha que coisa linda, irmãos, em meio à dificuldade extrema, estar preso, estar confinado, não confinado com televisão, com ar-condicionado, com colchão D33, D40, com cobertor, com sofá, com TV a cabo, com comidinha na hora. Não, eles estavam presos, às vezes só com pão e água, mas mesmo assim, a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar. É claro, é óbvio que essas pessoas estavam possuídas por essa virtude da alegria, do gozo, irmãos, que independe da circunstância. É isso que eu quero que você entenda, independente da circunstância que você está vivendo, porque a alegria está no coração, não está nas coisas. E quando nós entendemos que a alegria não está nas coisas, e sim no meu coração, na virtude que um dia foi implantada no meu coração, eu posso ser feliz como Paulo e Silas. Eles adoraram, eles louvaram ao Senhor, talvez de manhã não, talvez de tarde não, à meia-noite, num momento talvez de cansaço, de sono, de estresse, talvez num momento difícil, eles entenderam, irmãos, que a alegria ela era maior do que a circunstância, que a alegria do Evangelho, de estar preso por causa do Evangelho, era a melhor coisa que poderia acontecer. Então, eles começam a cantar. Uma solução para você hoje: comece a cantar, comece a adorar, comece a orar. Quando você começar a perceber que esses ladrões da alegria tentam roubar o seu gozo, a sua felicidade, comece a contrapor isso, dando glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Ao invés de você entrar nessa trama diabólica de Satanás e começar a achar injustiça em todas as coisas, comece a levantar a sua voz, comece a levantar a sua oração diante de Deus, declarando a bondade do Senhor, declarando a misericórdia do Senhor. Comece trazendo à sua memória tudo aquilo que pode lhe dar esperança. Assim você vai poder recuperar a sua alegria. A Bíblia diz, irmãos, que certa vez os discípulos foram pegos e depois apanharam diante do sinédrio por simplesmente
cumprirem a palavra de Deus. Eles se regozijaram, eles ficaram alegres, porque foram presos cumprindo a palavra de Deus, apanharam cumprindo a palavra de Deus. Olha, irmãos, porque esses homens fazem parte dessa palavra, eram homens tremendos, de fato eram homens possuídos por Deus, que em meio a circunstâncias dolorosas, negativas, eles conseguiam dar a volta por cima, eles se alegraram, mesmo em situação e condição adversa. É por isso que nós lemos essa palavra todos os dias, porque elas nos ensinam a ser maior do que a circunstância, está acima da circunstância. Foi isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos no dia em que as ondas e o vento eram fortes. E Jesus, em meio àquela calma, ordena que tudo aquilo pare. E o que Jesus queria mostrar para eles: como eu queria que vocês exercessem agora a fé, a confiança, tudo aquilo que vocês viram até hoje. Irmãos, não é a força do vento, não é a altura da maré que vai colocar em risco a minha e a sua alegria. Não é por causa disso ou daquilo que nós somos felizes ou alegres, é por causa do Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem se alegrar em Deus. Ele não disse: se alegre apenas quando tudo estiver bom para você, quando o sol raiar sobre você, quando não houver tempestade, quando não houver dificuldade, quando não tiver nenhum problema, se alegre em mim, meu filho. Não foi isso que Deus disse. Ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor, não nas coisas. Tire os olhos das coisas e lembre-se que em Deus, eu e você podemos nos alegrar sempre. Talvez essa seja a melhor notícia para mim e para você. Algumas pessoas já estão se cansando desse confinamento, estão se tornando um pouco mais depressivas por esse confinamento, mas eu quero hoje te lembrar que a alegria do Senhor, a nossa força é: se fortaleça em Deus, comece elevando o seu coração diante daquele que pode todas as coisas, e você vai ver que a alegria, ela vai brotar de novo dentro de você. É interessante lembrar que a verdadeira alegria, ela não se desenvolve sozinha na minha e na sua vida. Sabe por quê? Ela é uma qualidade do fruto do Espírito. Mais uma vez eu quero lembrar vocês, salientar que nós dependemos do Senhor para elevar e construir. Talvez você esteja dizendo agora no seu coração: pastor, isso é muito fácil falar, isso é muito fácil dizer, é fácil pregar, eu quero ver é viver. Irmão, talvez você esteja pensando isso, eu posso concordar com você se nós estivermos pensando naturalmente. Mas quando nós atribuímos esse valor ao Espírito Santo, e é Ele que implanta isso em nós, é Ele que potencializa essa virtude em nós, não cabe você racionalizar a alegria, não cabe você tentar neutralizar essa ação que é puramente do Espírito na minha e na sua vida. Quando eu falo disso, eu estou falando de uma pessoa possuída, de uma pessoa que foi presa, apanhou e se alegrou, de uma pessoa que foi presa, ficou impedida de gozar a sua liberdade e cantou à meia-noite. Eu estou dando exemplos práticos de pessoas possuídas por Deus. Eu não estou falando do homem natural. O homem natural não consegue ver felicidade em nada, sem ter isso ou aquilo. Eu estou falando, irmão, do homem que é dirigido, do homem que é possuído pelo Espírito Santo, do homem que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse homem, essa mulher, com certeza gozarão da alegria de Deus em tempos difíceis, em tempos contrários àquilo que talvez o mundo inteiro esteja vivendo. Pois a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Saia do natural e lembre que um dia essa divina semente do fruto do Espírito foi implantada em você, por isso você pode ser alegre.
Eu quero continuar falando do fruto do Espírito e quero falar especificamente hoje, antes de terminar esse estudo, domínio próprio. Você pode estar dizendo, pastor, e os outros? Os outros eu vou falar semana que vem, mas eu não gostaria de terminar o dia de hoje sem falar desse domínio próprio, desse fruto inestimável, desse fruto precioso na minha vida e na sua vida. E eu quero mostrar como cultivar e demonstrar esse domínio próprio. Como esse autodomínio é importante na minha vida. Esse domínio próprio, irmão, significa mandar em si, controle próprio, temperança, moderação nos prazeres, controle sobre e o governo das paixões. Olha o que envolve o domínio próprio. Eu preciso mandar em mim mesmo, eu preciso ter domínio de mim mesmo, domínio próprio, eu preciso ter o controle da minha vida, eu preciso exercer temperança, moderação nos prazeres, controle sobre as coisas. Desde o livro de Gênesis, a Bíblia diz, eis que o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós precisamos aprender a nos dominar, a dominar as nossas emoções, a dominar os nossos sentimentos. Como isso é importante, irmãos, nesses últimos dias. Talvez você precise dominar a sua raiva, a sua brutalidade, a sua falta de experiência. Como isso está no meu controle e no seu controle. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu sempre fui assim, meu pai foi bruto comigo, meu avô foi bruto, minha mãe é bruta, eu cresci num ambiente hostil. Não importa o ambiente que você tenha crescido, isso não é resultado definitivo para a sua vida. Se você nasceu de novo, eu volto a bater nessa tecla. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, essa semente do domínio próprio, do autocontrole, ela foi implantada dentro de você. Talvez você não esteja conseguindo exercer domínio e controle sobre você ou sobre as circunstâncias, porque você precisa desempenhar algumas coisas prévias para que o domínio próprio esteja forte dentro de você. É impossível, irmãos, permitir que essas virtudes exacerbem, aumentem, dilatem dentro de cada um de nós, se tornem robustas dentro de mim e de você, se você não ora regularmente, se você não jejua, se você não lê a palavra de Deus, se você não é íntimo de Deus, dificilmente você não vai ver essas coisas edificadas, plenamente desenvolvidas, amadurecidas na sua vida. Nós precisamos recorrer sempre a Deus, porque eu volto a dizer, esse fruto, ele é sobrenatural, e você precisa de ingredientes sobrenaturais para regar, para fazer com que ele cresça, ele amadureça e desenvolva na sua vida. Você precisa aprender a mandar em si mesmo, a dizer, alma, aquieta-te, como o salmista disse, alma, porque está desesperadas, porque está fora de controle, fora de si, espera em Deus, aquiete-se. Ele dava ordem à sua alma, porque ele entendeu que estava no controle das situações. Às vezes nós perdemos o controle e achamos isso normal, natural. Não, todo homem é assim. Todo homem natural, todo homem carnal, permite que essas obras carnais se aflorem da sua vida. Mas o homem espiritual, irmãos, vai conseguir controlar essas coisas, vai conseguir dominar essas coisas. Por isso eu quero estimular você hoje de manhã a entender que o Senhor nos deu essa capacidade de gerenciar nossas emoções e nossas vontades.
Talvez você ache, eu sou homem, eu posso olhar para qualquer mulher. Você pode olhar para qualquer mulher, mas você não deve olhar para qualquer mulher. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você vive se valendo, eu sou homem. Eu volto a dizer, irmão, você não é mais um homem natural. Você é um homem espiritual, por isso pode controlar essas suas motivações carnais, você pode dominá-las, você pode colocar ela sob controle e proteção total, pelo fruto e pela virtude do domínio próprio. Pastor, eu tenho pensado em tantas coisas ruins, eu penso que vou morrer, eu penso isso, eu penso aquilo. Gente, nós podemos também controlar o que vem à nossa mente, o que entra aqui dentro. E tudo começa aqui dentro. Se um pensamento ruim entrou e você não combater, ele vai descer para o seu coração e vai criar vida. Por isso você precisa dominar essas coisas de maneira lúcida, de maneira tranquila, sabendo que essa capacidade, ela é gerada pelo Espírito Santo, que o Senhor entregou ela a você e ela pode ser exercida diariamente. E nós precisamos entender isso. Eu acho interessante que nas sextas-feiras eu sempre gosto de ouvir a CBN e às vezes quando eu estou me deslocando pelo carro por volta de 1h40, 1h45, o apresentador daquele programa, ele faz algumas perguntas às pessoas que participam daquele programa, perguntando o seguinte: temperança ou pé na jaca esse final de semana? Aí a pessoa diz, temperança, significa, eu vou controlar esse final de semana, não vou beber, não vou comer além do normal. E o outro, às vezes, diz, pé na jaca, vou tomar todas, vou comer tudo que aparecer. Então, irmãos, nós precisamos entender que o controle está nas minhas mãos, ou de temperança, ou de pé na jaca. Você está em qual lado hoje? Pé na jaca ou temperança? Você está no lado da temperança, como eu quero estar sempre, de controle, de domínio sobre a situação, ou você quer se largar, se entregar? Eu quero te indicar hoje que o melhor que você e eu podemos fazer é temperança total e completa, porque é isso que Deus quer que eu e você pratiquemos todos os dias. Gente, como isso é necessário nesses dias atuais, no meio desse confinamento, desse distanciamento. É muito fácil estressar, porque a sua rotina, ela diminui drasticamente. As coisas que você fazia, você deixou de fazer, então é muito fácil estressar. E eu constantemente vivo pedindo a Deus, Senhor, intensifica o domínio próprio na minha vida, me capacita a exercer o domínio. Ontem mesmo, nós tivemos uma discussão teológica lá em casa, estavam todos ali, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e a gente saiu dos limites que deveríamos estar. E hoje de manhã, a minha secretária ouviu tudo aquilo, ela não entendeu nada do que nós estávamos discutindo, mas eu, antes de sair de casa, antes de vir pregar essa palavra, eu disse para ela, Vera, eu quero que você me perdoe pelas gritarias de ontem, porque nós extrapolamos os limites de uma conversa sadia, e cada um queria sobrepor o outro, cada ideia queria prevalecer a do outro, e eu te peço perdão. Não, pastor, não entendi nada. Eu falei, não, eu te peço perdão porque eu quebrei os limites que não deveria ter quebrado e sair para poder vir pregar essa palavra. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que essa capacidade está aqui e a gente precisa controlar as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Tudo está no nosso controle, Deus nos entregou. E você pode hoje controlar uma série de coisas e nunca mais fique se valendo, mas um homem assim, eu era assim. Não, você é um filho de Deus, você tem essa virtude implantada e você pode ser melhor do que você é hoje, porque o domínio Deus plantou dentro de você. Deixa ele crescer,
deixe Ele dominar a sua vida, deixe Ele dominar as situações. Cresça e apareça, e eu tenho certeza que Deus será comigo e com você. Semana que vem nós vamos terminar essa série do fruto, mostrando como isso é importante no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, como isso interfere diretamente no nosso testemunho. Irmãos, é maravilhoso querer profetizar, a Bíblia nos orienta a buscar os melhores dons, mas eu tenho dito, melhor do que dom são os frutos que vão determinar o nível do meu e do seu cristianismo. Eles nos definem, eles mostram quem nós somos em Deus. Eu espero que a gente chegue à estatura de varão perfeito, vendo isso cumprido em nossas vidas diariamente, porque eu creio, o que está escrito aqui vai se cumprir nas nossas vidas de uma maneira intensa e produtiva, porque nós cremos nesse Deus e nessa palavra poderosa em nós implantada. Deus te abençoe. Eu quero te convidar a orar agora, depois dessa palavra, pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, elucide essas palavras dentro de mim e dentro de você, fazendo com que elas criem vida. Eu quero orar hoje pedindo ao Senhor que ilumine a minha e a sua vida, mostrando que essas coisas são possíveis de viver, de vivenciar, que essas coisas são reais para mim e para você, e elas podem começar a se tornar mais intensas em nossas vidas. Quero pedir a você que feche os seus olhos e esteja orando agora, suplicando diante de Deus, a fim de que essas virtudes sejam divinamente implementadas, não implantadas porque elas já foram, mas implementadas. Vamos orar. Pai, nós estamos convencidos de que isso está dentro de nós, de que esse amor é real, de que esse amor é verdadeiro. Assim como o Senhor nos ama, nós também devemos amar os outros, sem esperar nada em troca, com a motivação correta, honesta, verdadeira. Nós queremos que essa alegria seja apesar das condições humanas que nós temos vivido. Nós queremos que essa alegria invada o nosso ser, como invadiu a dos discípulos diante do Sinédrio, como invadiu o coração de Paulo e Silas naquela prisão. Nós queremos, Pai, que essa alegria seja maior e superior às nossas dificuldades do dia a dia, que tudo isso possa ser real nas nossas vidas. Nós queremos que esse autocontrole, que esse domínio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, domínio do nosso eu seja completo, que o Senhor nos dê essa vitória a partir de agora, que isso continue amadurecendo e crescendo dentro de cada um de nós de uma maneira poderosa, Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos na suficiência da Tua palavra, nós cremos na eficácia do Teu Espírito em cada um de nós, por isso nós declaramos pelo poder da Tua palavra, pela proclamação da Tua palavra, isso vai crescer, isso vai amadurecer, isso vai se tornar evidente para nós e para o mundo inteiro. As pessoas vão ficar chocadas com o nosso procedimento, elas verão a Tua glória, elas verão o caráter de Cristo amadurecido dentro de cada um de nós. Por isso nós declaramos que Satanás não vai fazer com que as obras infrutíferas da carne sobreponham as virtudes do Espírito. Nós queremos declarar: toda obra e toda erva daninha será arrancada pela raiz hoje, e que vai florescer apenas o fruto do Espírito em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa capacitação. Obrigado, Senhor, por essa experiência maravilhosa de ter o Espírito dentro de cada um de nós, nos ajudando e produzindo esse fruto a cada dia. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.